Olá, você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias. Sou a professora Josefina Oliveira, professora de língua portuguesa. Estou aqui mais uma vez no nosso projeto Aprova Mais, o Enem dos Concursos. Uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão para você que vai fazer o concurso nacional. Se prepare com qualidade e faça a diferença da sua aprovação. Hoje nós vamos resolver algumas questões que são bem recorrentes na banca Sesgran Rio, para que você tenha familiaridade até mesmo com os enunciados das questões e alguns conteúdos que são conteúdos repetidos pela banca e que precisam ser realmente bem aprofundados para que você tenha tranquilidade na hora da prova. Isso é importante demais. Pensem, você está num processo de preparação. É como se você estivesse se preparando para uma corrida. Você, quando vai fazer uma maratona, você tem que ter primeiro a preparação, esquentar ali, né, o organismo para que ele se prepare para fazer aquele desempenho da forma melhor possível. E no seu caso, a preparação, o treino são questões. Então, façam as questões. Na descrição do vídeo, você tem o link do material didático, tem o QR Code que você acessa a apostila. Então, é importante que você pegue esse material em mãos, que você resolva as questões. Tem questões gabaritadas, então é uma forma de você praticar. É importante porque é assim que você consegue realmente chegar até o pódio, ok? E aí nós vamos ter a primeira questãozinha, que é uma questãozinha da Sesgran Rio, que ela traz a referência semântica dos conectores. É um tipo de questão muito presente na banca. A ideia aqui é exatamente a gente comentar quais são as situações que a banca sempre exige, que a banca sempre recorre. E uma delas é você trabalhar com os conectores. Não somente reconhecer esses conectores, mas também perceber o valor semântico desses conectores. Então, ele diz assim, ó, no trecho, eu não coloquei o texto, né? Porque pelo próprio fragmento a gente consegue responder. No trecho, a conduta ética dos seus integrantes, bem como os valores e convicções primários da organização, isso está no 4º parágrafo do texto, a expressão destacada vincula a relação lógica de esse bem como ele estaria estabelecendo entre as duas informações do texto um valor de adição, a ideia de adição é acréscimo, um valor de concessão, a concessão são ideias contrárias, opostas, um valor de conclusão, a conclusão faz referência a algo que decorre de uma referência lógica, estudei, portanto, fiz boa prova. Então, fazer boa prova é uma dedução lógica de você estudar. Então, esse é o valor conclusivo. Explicação. Explicação é uma justificativa que você dá para a informação anterior. Ele chorou porque seus olhos estão vermelhos. Então, eu estou justificando a minha informação anterior, certo? E temporalidade, que estabelece uma relação de tempo. Então, eu tenho essas possibilidades de sentido. Então, eu volto para o texto e observo a conduta ética de seus integrantes, bem como os valores e convicções primários da organização. Esse bem como equivaleria a dizer e também, como também, certo? Então, quando eu digo e também, como também, eu tenho valor aditivo, certo? Então, a resposta adequada aí, correta, é letra A. Atente para essas questõezinhas semânticas. Eles tendem a trabalhar bastante as referências estruturais, né, as referências linguísticas associadas às relações de sentido, às relações de significado. Não se afobe, certo? Faça com tranquilidade, observe a ideia, se precisar voltar ao texto, volte ao texto, mas perceba a relação de sentido que ali está sendo estabelecida, tá? Então, isso mostra a sua capacidade leitora, a sua competência leitora na associação lógica das ideias. A segunda questãozinha, ela envolve um conteúdo um pouco mais de observação de regra, um pouco mais de detalhe da regra, que é a questão da colocação pronominal. Então, ele diz assim, ó, o pronome oblíquo átono, em destaque, está colocado de acordo com a norma padrão em. Então, ele faz a referência da associação de colocação pronominal. Lembrando aqui, né, da referência da colocação pronominal, a próclise é a colocação antes do verbo, a mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo e a ênclise é a colocação do pronome depois do verbo.
Eu coloco o pronome antes do verbo quando tem uma palavra atrativa, uma palavra que me obriga à próclise. Geralmente, uma palavra negativa, uma conjunção subordinativa, um pronome relativo. Todos esses termos linguísticos, eles atraem o pronome oblíquo para antes do verbo. Então, eu tenho que me lembrar dessas informações. A mesóclise é quando eu coloco o pronome oblíquo no meio do verbo. E quando isso acontece? Quando eu tenho o verbo no futuro, ou no futuro do presente, ou no futuro do pretérito, desde que não tenha a palavra atrativa de próclise. Porque se tiver palavra atrativa de próclise, vai prevalecer a próclise, certo? E a ênclise, Josefina, é quando eu não tenho nem próclise nem mesóclise. Então, eu não tenho a obrigatoriedade nem de próclise nem de mesóclise, eu coloco a ênclise, que seria a colocação depois do verbo. Vamos ver cada estrutura relembrando algumas situações. Ele diz aqui, ó, a conduta ética deve ser desenvolvida nas empresas por seus funcionários, para que conservem-se solidários com seus colegas de trabalho, o que é vantajoso para a organização. Olha só, onde é que está o pronome oblíquo? É o pronome se. Conservem-se, certo? Então, ele está enclítico, ele está depois do verbo. Mas eu tenho que olhar se não tem nenhuma palavrinha que atrai o pronome, certo? Então, quando ele coloca assim, ó, para que se conservem. Por quê? Por que eu teria que colocar o se para antes do verbo? Porque esse para que, ele é final. É uma conjunção subordinativa final, certo? Então, ele é palavra atrativa. Se ele é palavra atrativa, eu não uso ênclise, eu uso a próclise. Então, está incorreta a letra A, certo? E ele quer que esteja de acordo com o padrão. Tem que relembrar. Anotem, certo? Anotem essas observações. Por que não pode ser ênclise nesse caso? Porque eu tenho a palavra atrativa. Quem é a palavra atrativa? O para quê. E o que o para quê é? É uma conjunção subordinativa, certo? Então, nesse caso, a conjunção subordinativa atrai o pronome para antes do verbo. Vamos para a letra B. Essa questão eu coloquei como forma de revisar com você, né, esses detalhezinhos da colocação pronominal, porque é um conteúdo presente na prova. Então, é bom relembrar, por isso que eu estou pedindo para anotar. E depois revise, né, quais são os casos de próclise, quais são os casos de mesóclise, quais são os casos de ênclise, né? Na verdade, sabendo os de próclise e de mesóclise, você nem precisa estudar ênclise, porque se não for próclise, não for mesóclise, será ênclise. Você trabalha por eliminação, tá? Então, é bom saber os casos de próclise e quais são os casos de mesóclise. E aí você tem tranquilidade, porque às vezes a questão traz exatamente esse reconhecimento. Aí na letra B ele diz assim, ó, no último congresso de profissionais de educação, consideramos a discussão sobre ética tão motivadora que decidimos que, no próximo ano, incluiremos-la nos currículos escolares, certo? Olha o que aconteceu aqui. Aqui essa estrutura, ela é um pouquinho complicadinha, tá? Esse verbo incluir, ele está no futuro, tá? Ele está no futuro do presente. No caso aí seria incluiremos, ok? Então, nesse caso, se está no futuro, eu não posso usar ênclise. A ênclise, ela só é utilizada com verbo no presente ou com verbo no pretérito, desde que não esteja caso de palavra atrativa para próclise, palavra obrigatória de próclise. Então, nesse caso aqui, eu não tenho palavra atrativa de próclise, por exemplo, certo? No próximo ano aqui está até entre vírgulas e não atrai, a vírgula não elimina o valor atrativo da palavra. Então, nesse caso aqui, eu não tenho palavra atrativa de próclise. E o verbo está no futuro. Então, se o verbo está no futuro, é um caso obrigatório de mesóclise. E, Josefina, e como é que eu coloco a mesóclise? Eu corto sempre em cima do R. Ó, incluiremos, né? Tira incluir, corta bem no R, coloca o pronome e a terminação do verbo. Então, ficaria incluir-la-emos. Tira o R, porque aí vai colocar a variação do pronome, tira o R e coloca a terminação. Então, devidamente, ficaria assim, incluir-la-emos nos currículos escolares, certo? Tá? É uma estrutura menos usual, né? A mesóclise, praticamente, ela só é registro de escrita.
Na linguagem cotidiana, nós não utilizamos o pronome no meio do verbo, mas é importante que vocês reconheçam, porque na referência da norma culta eu preciso manter de acordo com a exigência da gramática, tá? Então, a letra B também está incorreta, porque é um caso de mesóclise, porque o verbo está no futuro do presente. A mesóclise, ela é fácil porque ela é sempre futuro do presente ou futuro do pretérito, tá? Aí na letra C ele traz, desde que implantou-se o código de ética em sua organização, aquela empresa obteve resultados surpreendentes no mercado, uma vez que foi atingida a valorização de todos os envolvidos. Então, eu vou ter que observar o pronome oblíquo e verificar se ele está na posição devida. E onde está o pronome oblíquo? Implantou-se. O se é o pronome oblíquo, tá? Ele está dentro de uma estruturação de ênclise, né? O que é a ênclise? É a colocação depois do verbo, certo? Eu quero ver se tem alguma palavra atrativa para a próclise, certo? Desde que implantou-se o código. Esse desde que, ele me traz uma ideia de tempo. Essa oração, desde que se implantou o código de ética em sua organização, é uma oração adverbial temporal. E se ela é uma oração adverbial temporal, esse desde que é uma conjunção subordinativa temporal. E as conjunções subordinativas, elas atraem o pronome para antes do verbo. Se elas atraem o pronome para antes do verbo, então eu não posso utilizar ênclise, eu vou ter que utilizar próclise. Então, devidamente seria desde que se implantou e não desde que implantou-se. Então, também está indevida a letra C, ok? Aí nós vamos agora para a letra D, verificar a posição. Na sessão de abertura do simpósio destinado a discutir a importância das tecnologias de informação, o responsável pelo evento apresentou a programação, mas isso não deixou-nos interessados. Então, vamos localizar o pronome. Onde está o pronome? Pronome nos. Olha só, eu tenho aqui, ó, isso, mas isso não deixou-nos interessados. Quem são os pronomes oblíquos átonos? O, a, os e as, li e lhes, mi, ti, si, nus e vos. Esses são os pronomes oblíquos átonos, certo? Então, quando eu vou fazer uma estrutura dessa, eu vou reconhecer o pronome. Está aqui o pronome nos, certo? Ele está enclítico, ou seja, ele está depois do verbo, certo? Se ele está depois do verbo, eu tenho que verificar se tem alguma palavra atrativa de próclise, tá? E ele diz assim, ó, isso não deixou-nos. O não é palavra negativa. E a palavra negativa é um caso obrigatório de próclise. Palavra negativa, que pode ser um advérbio de negação, que pode ser um pronome com valor da negação, certo? Então, nesse caso aqui, não seria não deixou-nos interessados, seria não nos deixou interessados. Então, é uma outra situação de colocação pronominal inadequada. Então, o que sobra? Sobra a letra E. E por que vai ser a letra E a correta? Porque é que sobrou, né? E vamos analisar o que a letra E nos traz, né? Fomos eliminando cada uma e todas até a letra D estão indevidas, então a letra E tem que estar correta. Mas vamos ver, vamos analisar. Ele diz assim, ó, para promover o uso de novas tecnologias pelos funcionários que se dedicam à informática, precisamos incentivá-los constantemente para aumentos salariais, com aumentos salariais. Vamos lá, nós temos dois pronomes aí. Nós temos o pronome se, né, que se dedicam, esse se aí é pronome oblíquo, e temos incentivá-los, esse los é o pronome os, certo? Então, nós temos duas colocações pronominais aí, vamos verificar se estão de acordo com a norma culta. No primeiro caso, ele diz assim, pelos funcionários que se dedicam. Eu poderia dizer assim, pelos funcionários os quais se dedicam. Eu posso substituir esse que por os quais. Se eu puder substituir por os quais, esse que é pronome relativo. E o pronome relativo atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Então, está correto aí a colocação. Que se dedicam, certo? Caso obrigatório de próclise. Aí ele coloca, precisamos incentivá-los.
Olha, eu não tenho caso obrigatório de próclise, não tem nenhuma palavra que atrai o pronome para antes do verbo, certo? Precisamos incentivá-los. Eu não tenho verbo no futuro, certo? Então, neste caso, o que vai ocorrer é a ênclise, tá? Então, está correto também a associação enclítica do precisamos incentivá-los, ok? Então, a opção correta, a letra E, tá? Em relação à colocação pronominal. Deixa só eu recapitular aqui com você, para você não perder uma questão dessa na prova em maio, né? Que é a previsão do nosso concurso. Então, vamos lá. Então, quando é que eu utilizo a próclise? Quando eu tenho palavra negativa, tá? Quando eu tenho advérbios, certo? Advérbios. Quando eu tenho a presença de pronomes, pronomes relativos, pronomes demonstrativos e pronomes indefinidos. Quando eu tenho as conjunções subordinativas, todas as conjunções subordinativas, subordinativa integrante, subordinativa temporal, subordinativa final, subordinativa condicional, qualquer subordinativa, atrai o pronome para antes do verbo. Quando eu tenho frases interrogativas, quando eu tenho frases exclamativas e optativas. Josefina, eu não me lembro o que significam frases optativas, que expressam desejos. Quando sua mãe diz, Deus te abençoe, meu filho, ela está expressando um desejo. Então, na estrutura Deus te abençoe, é um caso de próclise, porque é uma frase optativa. E quando eu tenho a preposição em com o gerúndio, em se falando, em se tratando, em se pensando, aí neste caso aí também eu tenho a colocação proclítica obrigatória, tá? Então, atentem para esses 6 casos da próclise. E a mesóclise, quando eu tenho o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, sem caso obrigatório de próclise. Aí eu tenho a mesóclise, que é a colocação no meio do verbo. Como aconteceu, se eu não me engano, na letra B, que seria, né? Incluiremos lá, né? Seria incluir lá-emos, que é verbo no futuro, tá certo? Então, atentem. E a ênclise, você não precisa estudar, porque se não for próclise, não for mesóclise, será ênclise. Então, fica mais fácil você trabalhar por eliminação, tá? E na nossa última questãozinha, nós vamos estabelecer relações semânticas também. A Cesgran Rio trabalha muito com referências semânticas das estruturas linguísticas, que, na verdade, é o ponto principal para nós. Porque os elementos gramaticais, eles vão aparecer para estabelecer relações de sentido. Então, você observar essas relações de sentido requer aí atenção, requer cuidado, certo? Requer ali uma preocupação, de fato, com essas estruturas. Então, o que ele diz aqui na questão? No texto, a circunstância apresentada pela palavra ou expressão em destaque está corretamente explicitada entre colchetes em... Então, o que ele vai fazer? Ele destaca a expressão ou a palavra e coloca o sentido entre colchetes. E você vai observar se realmente mantém ou não esse sentido. Então, na letra A, ele diz assim, em breve, os estudantes de tecnologia terão a oportunidade de adquirir informações sobre moral e ética em suas aulas. Ele diz que essa expressão, em breve, indica dúvida? Não. Essa expressão, em breve, indica tempo. Quando eu digo em breve, quer dizer num tempo próximo, num tempo que está quase iminente, certo? Então, a referência do em breve é temporal e não de dúvida. Ele tem o valor de uma locução adverbial de tempo e não uma locução adverbial de dúvida, tá? Eliminamos a letra A. Na letra B, ele diz assim, ó, jamais saberemos o resultado do concurso se não forem divulgados os gabaritos. Ele diz que o jamais, ele indica a ideia de intensidade. Não, o jamais, ele pode ser classificado como negação, jamais significa em tempo algum, certo? Então, eu posso dar como uma referência de negação, mas eu também poderia dar uma referência de tempo. O jamais também poderia trazer ideia de tempo, mas de intensidade, não. Ele não intensifica a relação verbal, tá? Então, também é eliminado a letra B. A letra C, o bom relacionamento entre os participantes da instituição era esperado pelo gerente por ser tão satisfatório o ambiente de trabalho. Ele diz que o tão estabelece uma relação de causa. Não.
O tão, ele está intensificando o satisfatório. Esse tão equivale a dizer muito satisfatório, bastante satisfatório. Então, ele traz uma ideia de intensidade e não uma relação de causa, certo? Eliminado também a letra C. A letra D, o comportamento dos funcionários da empresa encarregados de orientar os candidatos à vaga de escriturário provavelmente é muito eficaz. Provavelmente ele traz com valor da negação. Não, provavelmente eu estou dando a ideia quase de certeza, certo? Com certeza, provavelmente isso vai acontecer, certo? E não estou dentro da referência da negação, certo? De maneira alguma, aí eu estaria negando, certo? Esse provavelmente ele está dando uma perspectiva aí, certo? De certeza, tá? E não de negação. E aí temos a letra E. O modo de agir dos empresários é responsável pela importância de sua instituição, uma vez que eles é que gerenciam efetivamente os meios econômicos. Esse efetivamente, ele dá a ideia de afirmação. Efetivamente equivaleria, a língua enrolou, né? Equivaleria a dizer efetivamente, quer dizer de fato, com certeza. Então, você tem a relação de afirmação. Opção correta, letra E. Opção correta, letra E, na associação semântica do advérbio efetivamente. Atentem para essas relações semânticas, são pontos importantes e pontos muito cobrados na nossa banca. Aqui nós vamos fechar o nosso vídeo de hoje, né? Observando aí a importância de vocês revisitarem esses conteúdos, se tiveram alguma dúvida. Importante fazer as questões que estão colocadas lá como propostas para você, com os gabaritos, certo? Observar se tiver dúvida no gabarito, verificar a parte teórica para você ter tranquilidade no momento de fazer a sua prova. Acompanhe aí a plataforma Gonçalves Dias, certo? No Instagram, no YouTube, certo? Dê lá o seu like, se você gostou do conteúdo, dê o seu like, certo? Compartilhe com outros também que irão fazer o concurso, que eu tenho certeza que é um material de qualidade, certo? Que pode fazer o grande diferencial na sua aprovação. Tá? Fique com Deus e até a nossa próxima oportunidade. Um beijo no coração de vocês.